telespectador do Amazonsat, está no ar mais um programa Literatura em Foco. Hoje nós gravamos aqui no Largo de São Sebastião. Estamos exatamente no bonde que representa um momento da história da cidade de Manaus. Bonde que é a eterna lembrança de grandes passeios, até flores. O bonde que começava a circular às 5 horas da manhã e ia até às 22 horas. Eu vou conversar com o professor Marco Evangelista, professor das disciplinas Direito Civil e Direito Empresarial. Ele é mestre em Direito Ambiental e recentemente lançou o seu livro, Direito Civil Sem Estresse. Nada mais é do que a oportunidade que um professor tem de trazer para a literatura tudo aquilo que ele trata em sala de aula. Professor Marco, vamos falar das instituições que são formadoras da ciência jurídica. André, é um prazer para mim muito grande estar aqui contigo. Aliás, nesse local especial, como você falou, né? Estamos aqui, bem dizer, passeando de bonde aqui na Praça São Sebastião, centro de tantas histórias aqui da nossa cidade. É um prazer para mim estar aqui no teu programa. Bom, eu sou professor de Direito, formado pela Velha Jaqueira, Faculdade de Direito. Então, a ciência jurídica foi muito bem definida por um professor chamado Miguel Reale. E Miguel Reale dizia que o direito é fato, valor e norma. Então, a conjunção de fato, acontecimento, o valor, aquilo que as pessoas acham que é certo e é errado, uma vez que isso se torna uma norma, um princípio obrigatório, um mandamento. Então, quando se junta norma, valor e fato, essa tríade é que forma o direito. Então, o direito, na verdade, existem vários conceitos de direito, mas a gente pode simplificar o seguinte: direito é a ciência que estuda aquilo que deve ser, a ciência que estuda o que deve ser correto, é a ciência que faz com que um semelhante não agrida seu outro semelhante, é a ciência que mantém a ordem jurídica, o respeito mútuo entre os indivíduos. Então, grosso modo, direito é isso. Nós podemos dizer, então, que o direito regula a vida em sociedade, ou seja, o homem passa a ter compromissos com o seu semelhante e com a instituição em que ele vive. Com certeza, é exatamente, você sintetizou bem. Então, olha só, desde o momento em que nós somos gerados, já há uma ordem jurídica comandando a nossa vida. Então, não pense você, não pensemos nós, que você só precisa obedecer às normas a partir do momento em que você tem consciência da sua existência. Não. No momento que você está gerado, você já tem norma regulando você. Nasceu, tem norma regulando. Cresceu, casou, adquiriu bens. Morreu, a norma regula a nossa morte. E depois da morte, a norma continua a regular aquilo que nós deixamos. Pois é. Você está falando, Marco, como um professor. O cidadão comum, o cidadão brasileiro, conhece seus direitos? Há uma preocupação na busca deste conhecimento através, por exemplo, da Constituição do país, da Constituição do Estado? Ou seja, o cidadão comum sabe dos seus direitos, aonde ele tem o direito e aonde ele deve o respeito? Há essa preocupação? Pois é. Olha só, eu vou falar um pouco de história, que é algo que você entende bem. O Brasil já nasceu como nação de cima para baixo. Foi colonizado por ordem de uma metrópole. O Estado foi formado de cima para baixo. A República foi proclamada sem que ninguém fosse consultado, de cima para baixo. Então, o que acontece em países que têm essa gênese vertical? Geralmente, a sua população, o povo, não tem tanto conhecimento do direito daquele país. Diferente de países que são colonizados de vontade própria dos colonos, aqueles que viajam, saem de suas terras para montar uma nova nação, nesses países,
o povo tem bem mais consciência do seu direito. Por quê? Porque a nação nasce de baixo para cima. Infelizmente não é o nosso caso, mas já está mudando. A questão de 100 anos já melhora. Então, a nossa situação é um pouco grave. Por quê? Temos um arcabouço jurídico perfeito, ótimo, mas só é acessível a quem estuda as leis. E isso não é correto. Não pense o senhor que está assistindo que é só professor, jurista que deveria entender de norma. É você que tem que entender de norma, é o cidadão comum. Mas, infelizmente, estamos longe disso. Fala-se muito que os Estados Unidos é um país democrata, que tem uma Constituição de 200 anos com pouquíssimos itens. Como nós podemos criar um parâmetro entre a nossa Constituição e uma Constituição de um país, por exemplo, como dos Estados Unidos? E há diferença entre uma Constituição com poucos itens, com poucos assuntos, de uma Constituição longa, que muitas vezes depende até de um projeto de lei para fazer funcionar um determinado segmento da própria Constituição? Muito boa essa pergunta, porque temos que desmistificar alguns mitos. A Constituição brasileira, com os seus 250 artigos das disposições gerais, tem mais 94 disposições transitórias, é considerada uma Constituição extensa, prolixa. Ocorre o seguinte, a Constituição americana, que tem pouquíssimos artigos e 13 emendas, salvo engano, que já vai completar, já são quase 200 anos de Constituição, é respeitada até hoje, não muda muito pouco, enquanto que a nossa Constituição tem em média 6 emendas por ano. Onde está a diferença? Qual é a diferença dessas constituições? A diferença é o seguinte, é que na verdade a Constituição americana é uma biblioteca. Porque nosso sistema civil law funciona com base na lei, tinta e papel. Já o sistema jurídico anglo-saxônico, que é o sistema jurídico que vige nos Estados Unidos da América do Norte, é diferente. Lá é costumeiro, ou seja, é o juiz que faz a norma. Caso a caso o direito é construído. Isso quer dizer o seguinte, a Constituição americana, na verdade, é aproximadamente 400 volumes de livros. Por quê? Porque, na verdade, aquela parte clássica da Constituição americana, que é um livrinho bem fininho assim, aquilo dali é só a espinha dorsal. Mas a Constituição americana ela é mudada a cada julgamento da Suprema Corte. Você sabia disso? A cada julgamento da Suprema Corte, a Constituição é alterada na sua praticidade. Então, por isso que o direito constitucional americano é um dos mais difíceis do mundo. Por quê? Porque você deixou de estudar 2 semanas, você já está desatualizado. Então, vamos acabar com esse mito. A Constituição brasileira não é perfeita, mas é uma das melhores constituições do mundo. Quando você puder na sua casa, leia o artigo 225, que trata do meio ambiente. Parece uma poesia. A Constituição é muito boa. Agora, entre a lei e o mundo real, tem pessoas, Abraham. E aí é que mora o perigo, aí é que está a diferença. Você buscou conhecimentos para o seu mestrado através de direito ambiental. Nós estamos na Amazônia. Amazônia, berço do meio ambiente mundial. Eu te pergunto, o cidadão comum conhece o meio ambiente em que ele vive a ponto de poder defender, a ponto de poder levantar a tese de defesa do espaço territorial que ele vive? Pois é. Olha só. Eu me lembro, em janeiro de 96, eu estive em Londres. E quando eu falava que eu era de Manaus, eu era mais um turista. Mas quando eu falava que eu morava no Amazonas, que eles entendiam a Amazônia, eu era tratado diferente. Então, na verdade, a Amazônia hoje é ouro puro em qualquer lugar do mundo. Ocorre o seguinte, nós estamos aqui, não temos essa visão de fora para dentro que deveríamos ter, porque talvez até se tivéssemos, tratássemos diferente. Então, olha só, no mestrado em Direito Ambiental, eu dei um enfoque absolutamente prático da minha dissertação. A minha dissertação foi sobre contabilidade ambiental. Até como eu tenho um pé no direito empresarial, então eu quis criar uma forma, quis elucidar uma forma de que as empresas
poluíssem menos o meio ambiente. Como? Assim como faz balanço patrimonial todo ano para mostrar para acionista quem está ganhando e perdendo dinheiro, tem que mostrar quanto está gastando com a conservação do meio ambiente. Tem que mostrar desperdício de dinheiro e a poluição ambiental em termos de número. Então, não é obrigatório balanço ambiental, não é obrigatório, mas projetos de leis já existem, e inclusive aqui no Amazonas, que dão incentivos para as empresas que apresentarem seu balanço social. É o famoso balanço social. Balanço social, metade de cima do balanço trata de gasto com pessoal e metade de baixo é com meio ambiente. Então, olha, estamos aqui e ninguém tem que ter mais preocupação na conservação disso aqui do que nós. Houve um avanço com relação à jurisprudência do meio ambiente, né? Porque já temos um juiz togado, já temos juiz punindo determinadas empresas que deixam de cumprir, embora essas punições sejam, de certa forma, de prestação de serviço às comunidades. Como você vê esse avanço e o que você espera, no sentido da jurisprudência, avançar mais nesse contexto? Olha, todo mal traz um bem. Karl Marx disse uma vez o seguinte, que o fator econômico é o motor da história. Então, olha, até 10 anos atrás, cuidar de meio ambiente era coisa de visionário, era coisa de ecochato. A partir do momento em que começou a haver efeito estufa, buraco na camada de ozônio, aumento da temperatura global, a partir do momento em que o meio ambiente reagiu, dando uma resposta no bolso das nações, rapidinho o meio ambiente virou moda. Então, Karl Marx estava certo. Então, graças ao fator econômico, o meio ambiente agora é a moda da vez. E cabe a cada um de nós, não é só as grandes empresas não, fazer algo e principalmente deixar de fazer. Para que daqui a 50 anos possam estar dentro desse bonde aqui, numa hora dessa, conversando com você. Senão pode ser que tem que usar traje espacial, não é para estar aqui com o aumento da temperatura global. Professor Marco, podemos aplicar normas jurídicas com uma determinada facilidade ou isso é muito difícil? No entanto, eu peço licença de você e de você, telespectador, para o pequeno intervalo. Esta pergunta ficará para o segundo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Hoje gravamos aqui no Largo de São Sebastião. Estamos no bonde, o bonde que nos transporta a um passado não muito distante. Já em 1896, tínhamos os primeiros momentos dos bondes em Manaus. A partir do início do século que passou, 1900, isso passa a ser uma realidade mais forte, mais presente na vida do cidadão manauara. Bonde que circulava a partir das 5 horas da manhã até as 22 horas. Bonde que aos domingos levava lá para Flores, para os piqueniques. Nós estamos falando de direito civil sem estresse. Conversamos com o professor Marco Evangelista, professor de direito civil, direito empresarial, tem mestrado em direito ambiental. E recentemente lançou o seu livro Direito Civil Sem Estresse, que nada mais é do que seus projetos em sala de aula. Uma forma de devolver ao aluno tudo aquilo que foi discutido em sala de aula. Professor, no término do primeiro bloco, eu deixava uma pergunta no ar. Como podemos aplicar as normas jurídicas? De que forma isso pode ser realidade? De repente só podemos fazê-la através de um advogado? Um cidadão comum pode ir ao Ministério Público e fazer uma denúncia ou pedir que algo seja reparado? Enfim, como as normas jurídicas podem ser aplicadas? Bem, vamos fazer uma pequena divisão. A gente aplica a norma jurídica, na verdade, no nosso dia a dia. Nesse exato momento em que você está nos assistindo, tem uma concessionária de energia elétrica prestando um serviço, que tudo isso há uma regulamentação. Agora,
uma vez que ocorre a ruptura, ocorre ofensa jurídica ao direito de qualquer pessoa, qualquer ofensa jurídica, seja civil, tributária, penal, então nós temos os canais para se chegar ao Estado. O Estado, que através do Poder Judiciário, que é um dos 3 poderes do Estado, existe para resolver, colocar ordem onde a ordem foi rompida. Então, olha só, o cidadão comum, sem advogado nenhum, tem, pela lei, direito de acionar a Justiça do Trabalho, não precisa de advogado. Acionar juizado especial, um antigo juizado das pequenas causas, nas causas até 20 salários mínimos, até R$6.000, sem advogado. Habeas corpus, qualquer pessoa que é presa injustamente pode fazer habeas corpus até em papel de pão, sem advogado. A exceção dessas causas que eu falei, você precisa de um postulante. Veja que eu não falei advogado. Você precisa de um postulante. Esse postulante é alguém que apresenta a sua causa a esse Estado que eu me referi. Esse postulante pode ser o advogado, o defensor público ou o Ministério Público. Então, olha só, uma vez que você foi aviltado em qualquer direito seu, se você já tiver o advogado de sua confiança, ótimo. Mas se não tiver um advogado de sua confiança, a Defensoria Pública, que, olha, não pense o senhor que defensor público trabalha de graça. Ele é tão bem pago como qualquer advogado, às vezes até mais. Só que é pago pelo Estado. Estado que você remunera com o seu tributo. Então, o defensor público não está fazendo favor para você. O defensor público é o seu postulante. E, independente disso, qualquer causa que você seja aviltado, mas que seja aviltado junto com outras pessoas, que seja aviltado como pessoa humana, Ministério Público. O Ministério Público vai levar para o Judiciário qualquer causa que te avilte, não você, João da Silva, mas você como membro de uma coletividade. Várias pessoas, incluindo você, naquele direito que foi violado. O Ministério Público leva isso ao Judiciário. E o Judiciário, com certeza, traz aquela ordem jurídica que foi quebrada de volta do status quo. Em outras palavras, qualquer cidadão comum, pode requerer seus direitos em determinados momentos sem a ajuda desse defensor da jurisprudência, desse homem que cuida para que a lei seja preservada. Eu diria que qualquer ser humano, a Constituição é clara, não precisa nem ser brasileiro, basta estar aqui, ponto final. O direito jurídico é um todo, ele é um todo, ele é compacto. No entanto, nós temos o conflito jurídico. Aonde é que este conflito jurídico adentra e de que forma ele age? Pois é, o Abraham falou muito bem. A gente escuta falar em direito civil, direito penal, direito tributário, direito empresarial e acha até que são vários direitos. Não são, é um só. Ocorre que, quando o médico vai estudar anatomia, ele estuda o corpo por partes. Estuda braço, perna, cabeça. E, no entanto, a parte em si não é nada, é parte de um todo. Esse todo é o direito. Então, na verdade, os ramos jurídicos, na verdade, são parte de uma coisa só. Ocorre que, até pelo fato de ser muito especializado, às vezes conflita um ramo conflita com outro ramo. Como isso se resolve? Através do conflito de normas, porque acima de todos os ramos existe algo chamado Constituição. Então existem alguns conflitos, existem alguns princípios constitucionais, por exemplo, dignidade da pessoa humana. Então veja, se uma norma civil determina que para você fazer determinado ato tem que ter 18 anos, ocorre que se você não praticar aquele determinado ato, sua dignidade humana está comprometida. Por exemplo, imagina que você está no interior, não tem advogado, só tem você precisa de um serviço jurídico e a lei determina que tem advogado. Vai ficar sem a prestação jurisdicional porque não tem advogado? Não, a dignidade da pessoa humana determina que o Estado dê o jeito dele para resolver o seu problema. Então é um conflito de norma, ou seja, não poder postular sem advogado, naqueles casos que eu falei, que o próprio direito tem um remédio. Código Civil e sua história. Esse é um fato que
onde é apaixonante porque ele fala, por exemplo, dos primeiros momentos da jurisprudência. Exato. Olha, primeiro, o direito civil cuida de todo ser humano, como eu já falei, antes de nascer e depois de morrer. Então, olha, o direito civil chega no Brasil juntamente com a nossa colonização portuguesa, ordenações filipinas, manuelinas. Não sei se você sabe, telespectador, mas até 1916 nós não tivemos nenhum Código Civil. Não tínhamos. O primeiro Código Civil foi escrito por Clovis Bevilacqua em 1890. 1890. E demorou mais de 10 anos para ser escrito, porque naquela época não tinha Word, mal tinha máquina de escrever. Foi publicado em 1915, entrou em vigor em 16. E olha só, ao contrário do que se diga, era um código tão bom e tão perfeito que durou mais de 80 anos incólume. Nasceram e morreram leis, códigos nasceram e foram embora, e o nosso Código Civil seguiu como monumento jurídico e foi inclusive modelo para vários outros países. Ora, Clovis Bevilacqua é final do século XIX, Rio de Janeiro, então estava na meca da intelectualidade. Pois muito bem, ocorre que, como eu falei, as pessoas aplicam o direito e as pessoas mudam, o tempo muda, o direito muda. Então, desde os anos 50, que se tenta fazer um código novo. E olha, todo o meu tempo de faculdade já se falava, vamos ter um código novo, vamos ter um código novo. E aí já vão 10 anos já. Até que quando foi em 2002, foi publicado o novo Código Civil brasileiro. Dessa vez, fruto da coordenação de Miguel Reale, aquele que eu falei no começo, do fato, valor e norma. Ele foi o coordenador do nosso Código Civil. Nosso Código Civil, que nos 2046 artigos, veja você, 2046 artigos. É muito detalhado. Trata de todos os aspectos, ou quase todos, da nossa vida. Então, nosso Código Civil, na verdade, começou a ser escrito em 1969 e ficou mais de 20 anos tramitando. Mais de 20 anos. Câmara, Senado, emenda, volta, discussão, ou seja, é um parto. Por isso que se diz que o Código Civil, dizem alguns, que o Código Civil nasceu velho. Ora, 2046 artigos, para quem é jurista, já é difícil de ler. Imagina o deputado e senador que às vezes nem tem formação jurídica, nem gosta da matéria, ter que ler um projeto desse. Então, foi uma demora triste, mas necessária. Agora, o nosso Código Civil está um dos melhores códigos do mundo. Basta que eu lhes diga que, há pouco tempo, foi sentenciada a validade de uma adoção de uma criança por um casal de homossexuais, já com base no novo código e com base na Constituição. Então, olha, nosso problema não é de lei, viu, Brei? Nosso problema é de aplicação, interpretação e principalmente cumprimento de lei. Você fala da aplicação da lei, você fala de Código Civil, de cumprimento da lei. Isso gera uma coisa que fala-se muito na sociedade, especialmente na imprensa: a impunidade. A impunidade é o resultado da falta de cumprimento da lei? Olha, você sintetizou. Para que serve a punição? A punição tem vários escopos. Punição serve para demonstrar publicamente que a conduta não vale a pena. É o famoso dar exemplo. Punição serve também para que aquele que comete um delito não volte a cometê-lo. E serve também para retribuir, é uma resposta que o Estado dá para aquele que comete um delito. Mas muito bem, a partir do momento em que há várias pessoas no mesmo local, o ser humano tende, isso é comprovado, tende a ofender a esfera jurídica do outro, senão nem existiria direito. A partir do momento em que não há punição, quer dizer, não há essa resposta que eu acabei de falar, ocorre que quem cometeu o delito volta a cometer, porque não teve resposta. E aqueles que não cometeram o delito passam a querer cometer, porque sabe que vale a pena cometer o delito. Então a impunidade é um câncer. Eu nem vou falar do recente momento político,
Mas o que a gente vê normalmente é isso. É a lei perfeita e aplicadores imperfeitos. Dentro deste critério, nós temos a personalidade formal e personalidade material. Mas, novamente, eu peço licença de você e de você, telespectador, para o intervalo. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje gravamos aqui no Largo de São Sebastião. O largo que nos remete a um passado não muito distante, que nos leva ao bonde, que nos leva ao Teatro Amazonas, à Igreja de São Sebastião, à missa aos domingos, enfim, largo que se respira cultura. Eu converso com o professor Marco Evangelista, ele que é professor das disciplinas Direito Civil, Direito Empresarial e tem mestrado em Direito Ambiental. Recentemente lançou seu livro em Manaus, Direito Civil Sem Estresse, que nada mais é do que momentos das suas disciplinas em sala de aula. Professor, personalidade formal, personalidade material. Na realidade, o que significa dizer isto? Esse é um dos temas instigantes do direito civil, personalidade formal e personalidade material. Personalidade, essa palavra personalidade significa o seguinte: aptidão para ter direito e obrigação. Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, para ser pessoa tem que ter personalidade. No caso de pessoa física, pessoa natural, ser humano, sempre se achou que ser humano começava a ter direito e obrigação quando nascia e deixava de ter quando morria. É a chamada teoria da personalidade material. Ou seja, personalidade começa nascimento com vida, termina com a morte. Esse é o direito civil clássico. Ocorre o seguinte: a ciência muda e aí começaram a discutir sobre o direito dos embriões, sobre a fertilização in vitro. Ué, se é verdade que só se tem direito e obrigação no momento que nasce com vida, embrião pode ser morto. Embrião pode ser descartado. Já que não tem direito e obrigação, não tem direito à vida. A partir do momento o direito civil começou a repensar essa teoria da personalidade material, alguém falou. Esse alguém, na verdade, foi nos anos 30, Kelsen, Hans Kelsen. Não. Antes da pessoa nascer, ela já tem direito. Antes da pessoa nascer, enquanto está no ventre materno, ela não tem expectativa de direito, não, já tem direito. Então, essa nova teoria do direito civil, que ainda é pequena, mas que está ganhando muito corpo, chama-se teoria da personalidade formal. Significa o seguinte: foi gerado, é ser humano, tem direito, tem obrigação. E morreu, continua a ter um nome, uma honra, uma imagem que não pode ser aviltada por ninguém. Então, não tem essa de falar mal de quem morreu. Você pode ser punido igual como se falasse mal de quem está vivo. Por quê? Porque antes dela nascer e depois que ela morreu, ela continua tendo personalidade. Eu repito, isso é uma teoria ainda, mas um ou outro juiz adota, eu adoto na minha obra. É chamada teoria da personalidade formal. Pois é, um jovem completa 18 anos, emancipou-se. O que significa emancipação? Emancipação, separação. Sabe-se lá por quê? Alguém um dia disse que com 18 anos você se torna consciente do que você faz. E com menos de 18, você não tem consciência do que você faz. Ninguém sabe por quê, ninguém sabe para mim, mas o fato é que é assim. Então, no Brasil, até os 16 anos você é chamado de incapaz. Sabe o que significa ser incapaz? Você tem direito e obrigação, mas não exerce nenhum nem outro. Alguém exerce por você. Dos 14 aos 18, você é relativamente capaz. Ou seja, tem direito que você pode exercer, tem outros que não pode. E a partir dos 18, pode tudo. É a chamada emancipação. Você se separa daqueles que te representavam, que te assistiam. Então, aos 18 anos, no Brasil, não tem pai, não tem, vou chamar meu pai, minha mãe e meu irmão. Você responde pelo que você faz. E você pode sozinho cobrar os seus direitos, sem precisar de anuência de nenhum deles. Isso é a emancipação. Agora, olha só,
A emancipação pode se dar antes dos 18 anos. Porque você casa, se torna funcionário público, seja porque você estabelece um estabelecimento civil com riqueza própria. São casos onde você, com 14 anos, com 16 anos, pode se emancipar. Então, se alguém se casa com 15 anos de idade, aos 15 anos ele está emancipado. Ou seja, pode exercer direito e obrigação igual como alguém com 30 ou 40 anos. Interessante, o cidadão tem um registro errado. E a família não se percebe disso, não toma conhecimento disso. E, na sua maioridade, ele continua com seu nome trocado. Há uma letra a mais ou a menos. Como é possível mudar de nome? Ou seja, consertar este erro cartorial. Foi um erro cartorial, uma informação errônea. Olha, um dos poucos bens que o ser humano tem, que carrega a vida toda, independente da condição social, independente do nível de renda, é o nome. Tem gente que passa a vida toda com o nome errado sem saber que podia mudar. Gente, no Brasil é possível mudança de nome. Algumas causas são obrigatórias. Se você entra no programa de proteção à testemunha, é obrigatório mudar de nome. Se você tem a paternidade ou a maternidade trocada, negatória de paternidade, descobriu que o seu pai não é seu pai, descobriu, obrigatório mudar. Agora, tem causas facultativas que você muda se quiser. E dentre essas causas temos algumas curiosas. Você que não gosta do seu nome, que tem um nome ridículo, Adolf Hitler de Oliveira da Silva, quer mudar? Pode mudar, a lei permite. Só que para você mudar um nome ridículo, você precisa do Poder Judiciário. Mas existe um outro caso. O seu nome foi escrito errado. Seja porque a máquina do cartório falhou, a pessoa falou errado ou o cartorário ouviu errado. E foi para o papel, e do papel só muda com outro papel. Mas muito bem. Erro gráfico simples pode ser corrigido diretamente no cartório de registro civil. Então, se você tem uma letra a mais, tem uma letra a menos, uma partícula D que não existia, um acento que não tinha, não precisa do Poder Judiciário. Agora, qualquer mudança do nome que envolva identificação do nome, precisa do Poder Judiciário através de uma ação simples chamada ação de retificação de registro. Então, erro gráfico, cartório. Erro que envolva identificação e não somente a fonética do nome, Poder Judiciário. Pois é, mas nós temos também a proteção ao nome. O que significa dizer juridicamente proteger o nome? São basicamente dois direitos. Primeiro, são dois direitos que estão no nosso Código Civil. O primeiro é que ninguém pode usar o seu nome para diminuir a sua imagem, para arranhar a sua honra. Detalhe, mesmo se você permitir, porque isso não é um direito só seu, é direito do seu nome que não é só seu, envolve seus antepassados e sua descendência. Então, ainda que você diga, pode enlamear o nome, não pode, a lei não deixa. É o Estado dizendo que não pode, ainda que você diga que pode. É o primeiro direito. E o segundo direito é o uso comercial do nome. Se você quiser utilizar o nome de alguém ganhando 1 centavo com o nome, pode. A lei permite, desde que haja autorização expressa do proprietário. Então, a proteção ao nome é basicamente esses dois. Primeiro, ninguém pode denegrir imagem alheia através do nome, mesmo que a vítima aqueça. Primeiro direito. E o segundo, uso comercial do nome só mediante concordância expressa. Isso significa proteção ao nome. Nesse contexto, as pessoas dizem, o corpo é meu, eu faço o que bem entender dele. Vou me tatuar, vou pintar meu cabelo, vou sair despida na rua, enfim. O corpo é meu, faço dele o que eu bem entender. Como isso está à luz da jurisprudência? Isso é um dos pontos elevados da legislação brasileira. É o seguinte, o brasileiro tem direito ao próprio corpo. Então, a princípio, você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. Você sendo maior e capaz, você pode pintar, pode furar, qualquer coisa. No Brasil, prostituição não é crime. É moralmente reprovável, mas legalmente não é
reprovável. Por quê? Porque você tem direito ao próprio... Você pode, inclusive, doar o seu corpo para pós-morte. É possível. Agora, o que você não pode é utilizar o seu corpo para interferência jurídica alheia. Então, você não pode andar despido. O corpo é meu, eu ando sem roupa, sim. Mas a moral do outro não é sua, é dele. Não pode. E você não pode praticar aborto. Porque no Brasil, como eu falei, aquela teoria da personalidade formal ainda há pouco, embrião é outra pessoa, não é você. Então o corpo não é seu. Estado de perigo. O que significa isso à luz da jurisprudência? Todo contrato, todo negócio tem que ser feito com base na boa-fé. E todo negócio pode ter vícios, pode ter defeitos. São 7 defeitos. 2 desses defeitos foram trazidos pelo Código Novo, que não tinha no Código Antigo. Era estado de perigo e estado de lesão. Estado de perigo e estado de lesão. E o estado de perigo diz o seguinte: qualquer negócio que você faz, com medo de perder os seus bens, ameaçado, com medo de que algo ocorra, esse negócio pode ser nulo. Então é mais ou menos o seguinte: você precisa desesperadamente de dinheiro para pagar o aluguel, senão você e seus filhos vão ser despejados. Chega lá no AJ e fala: meu irmão, me arranja dinheiro para pagar o aluguel. Bom, te arranjo, está aqui, 20% de juros ao mês. É nulo. Isso significa estado de perigo. Antigamente, no Código Antigo escreveu, não leu, pau comeu, preto no branco, escreveu, está escrito. Agora não é mais assim. Agora a coisa já é bem mais maleável. Agora tem que ter boa fé, tem que ter limpeza, tem que ter boa fé objetiva. Tá certo. Professor Marco, infelizmente estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir e deixar aqui os seus agradecimentos, especialmente aos seus alunos. Bem, eu agradeço a todos os meus alunos que, nas salas de aulas, me ajudam a estudar, até porque eles estudam junto comigo. Então, sou grato a todos vocês. O meu livro Direito Civil Sem Estresse foi escrito para vocês. Sou grato à Obra em Base por esse espaço que ele está me dando aqui para a gente conversar um pouco sobre direito civil. Falávamos há pouco, que a população não tem muito acesso. Está tendo, graças ao Abraim, que está fazendo a parte dele. Sou grato ao Amazonsat. Enfim, e eu estou à disposição sempre de você, Abraim, do Amazonsat, de você, telespectador. Sempre que quiser conversar comigo, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Tá certo. E assim nós chegamos ao final do programa Literatura em Foco. Você quer se corresponder conosco? É muito fácil. Eu tenho 5 livros que o professor Marcos deixa para ser sorteado a você, aluno de Direito. O livro Direito Civil Sem Estresse. É fácil conquistar o livro. Veja bem, vai aí o nosso endereço eletrônico: literatura@amazonsat.com.br. Você que já está habituado a fazer a sua carta, Programa Literatura em Foco, Avenida André Araújo, 1555, Aleixo. Nosso CEP 69.060.000. Me despeço daqui do Largo de São Sebastião, eu e o professor Marco, esperando nos encontrarmos no próximo programa, nesse mesmo canal. Você está no Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Até lá!